Então, no cenário, né, para acesso a uma página web, tá? Então vamos colocar aqui assim, ó, partes envolvidas. Tá, na web. Então, nós temos aqui a nossa casa, né? E aqui nós temos o nosso computador. Tá, imagine que ele é esse quadradinho aqui. Tá? Nosso computador pessoal. Tá, então a cadeirinha aqui, né? E aí nós temos o acesso à internet. Então aqui na sua casa você passa pela operadora, né? Vou abstrair um pouco porque são várias partes envolvidas aqui nesse processo de acesso a uma página web, tá? De acesso a serviços web. Então você tem a figura aqui é a operadora. Então da sua casa você tem um plano de internet aqui. Você tem um cabo que te liga até os servidores da sua operadora. Então tem servidores de DNS, etc. Então, você quer acessar uma página web. Então essa página web que você quer acessar, tá? Imagina que seja o site do ETEC, por exemplo. etec.iftm. Tá? Qual que é o domínio certinho? .edu.br, né? Então você quer acessar isso daqui. Então você faz a requisição dessa página, né? Você digita isso daqui lá no seu navegador, né? Então você tem um cabo que liga aqui ao servidor ETEC. Lá no servidor ETEC você vai ter um banco de dados e uma linguagem de back-end, tá? Que nesse caso é o PHP. Então vamos colocar aqui PHP, tá? Que seria, né, a linguagem de back-end. Por que back-end? Porque ela fica na parte de trás, né? Lá no seu navegador, tá aqui na tela do seu navegador, imagine que você quer a tela do seu computador aqui, tá? Você vai ver a página aqui. Aqui é o que? A parte da frente, então é chamado de front-end. E aqui a parte de trás, né? Back-end. Essa linguagem de programação que fica aqui, que no nosso caso nesse curso será o PHP, ela irá construir a página web, né, através de requisições e devolve isso, passa pela operadora e chega no seu computador, tá? Normalmente, o que é mais utilizado aqui é o HTML, né? Que vocês já estudaram bastante. Então nós temos HTML estáticos, que são as páginas estáticas que nós visualizamos na internet, que tem um conteúdo fixo. E nós temos as páginas dinâmicas. Essas páginas dinâmicas necessitam de uma linguagem de back-end. Né? Por que ela é dinâmica? Porque o conteúdo, porque a página em si, ou partes dela, serão construídos, né? Essa página será construída em tempo de execução. Então assim você solicita alguma coisa, você abre a página, ela é construída e enviada de volta para o seu computador. Tá?
E o PHP tem que buscar essas informações em algum lugar. Então, para isso que nós temos os bancos de dados. Tá? Então, imagine que você tem um banco de dados. Esse banco de dados pode estar no mesmo computador. Tá? Então, por exemplo, ele pode estar aqui nessa máquina, pensando numa máquina física. Então, esse aqui é o banco de dados. Tá. Deixa eu trocar essa cor aqui de novo. Então, no nosso caso, nós estamos utilizando o MySQL. Ou esse banco de dados pode estar também em outro computador. Então, imagine que eu tenho um segundo computador aqui. E que esse banco de dados pode estar aqui nesse computador. E aí eu vou ter uma ligação, tudo isso através da internet. Então, o PHP vai buscar essas informações nesse banco aqui. Tá? Que pode estar na própria máquina ou pode estar em outra máquina. Qual que é o cenário comum? É que isso esteja separado. Tá? Então, mais ou menos desse jeito aqui. Você não vai ter isso daqui. Ó. O cenário comum é ter a linguagem de back-end, o seu servidor web, em uma máquina. E em outra máquina você tem o banco de dados. Tá? Então, o banco de dados, sei lá nos Estados Unidos e o servidor web aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, não tem limitação nenhuma de localização geográfica. Né? Tendo internet para acessar, funciona beleza. E o servidor web que nós vamos utilizar aqui, ele é chamado de Apache. Então, quem vai estar aqui, ó, cuidando desse domínio, né, recebendo as requisições desse domínio, é o servidor web Apache. Tá, então, vamos colocar aqui. Ó. Apache, que é o servidor web. Então, esse servidor web nada mais é, né, quando vocês estudaram lá em redes de computadores, fundamentos de redes, ele é um programa, tá, que fica escutando uma determinada porta. Tá? Normalmente a porta aqui é a porta 80, pode ser outra porta. Então ele fica escutando essa porta, as requisições, e atende essas requisições. Então, eu na minha casa digitei atec.ftm.edu.br. Eu enviei essa requisição, passou pela operadora, depois enviei para o servidor web lá. Tá? E aqui no meio nós temos, porque é tudo via IP, né, gente? Então nós temos aqui no meio o servidor DNS. Tá? Então, na realidade, esse nome que você digitou, iatec.ftm.edu.br, ele se torna um endereço IP. E aí esse endereço IP é utilizado para localizar essa máquina aqui, que é onde está o servidor web. Né? E esse servidor web vai acolher essa solicitação, vai verificar o que é e vai atender. Então, acessei a página, eu preciso ter a página no meu computador. Então ele faz o que for preciso aqui, tá? Acessa banco de dados, etc, etc. E devolve isso, no caso, como um HTML. Tá? Tem outras linguagens para parte visual, né? Só que o HTML é o mais utilizado, né, ainda. Então esse é o fluxo típico para acesso de uma página web. Então o que vocês vão estudar aqui comigo é justamente essa integração. PHP, MySQL e como fazer tudo isso daqui funcionar. Tá? Na parte de back-end, né? Muito bem. Agora, nós precisamos instalar aí nessa máquina virtual, para nós trabalharmos, o PHP, o MySQL e o Apache. Então, são as três partes fundamentais e básicas aqui. Para isso, existem várias iniciativas para tornar isso fácil, essa instalação. Então pensa, eu tenho que baixar o PHP no lugar, ir lá fazer o download do MySQL e depois fazer o download da Apache, instalar tudo isso.
e configurar para as três coisas conversarem entre si. Então daria um certo trabalho. Então para isso existem algumas ferramentas que facilitam. Tá? Uma delas é chamada de Champ. Então o que é o Champ? O Champ ele é um agrupamento dessas ferramentas aqui, Apache, PHP, MySQL. E é um instalador só, você instala e já vem essas três partes aqui. Ele já instala para você o Apache, o PHP, o MySQL e mais algumas ferramentas que facilitam o gerenciamento de tudo isso daí. Então o Champ já foi feito o download para vocês não precisam fazer, tá? Atualmente o Champ ele não está utilizando mais propriamente o MySQL, tá? Ele está utilizando o MariaDB. Só que o MariaDB ele é praticamente uma versão do MySQL. Tá? O que ocorreu? Uma determinada empresa comprou o MySQL e a comunidade criou uma versão separada do MySQL que se tornou esse MariaDB. Tá? O MySQL ele originalmente era open source, código aberto. E para manter isso, a comunidade se desvinculou do MySQL por si só. Então, se vocês acessarem a página aqui do MySQL, se não me engano foi a Oracle que comprou o MySQL, que é a mesma que detém o Java atualmente. Vamos ver se eles mudaram alguma coisa na página deles aqui. Tá, ainda é open source, Tá, o banco de dados. Só que aqui Oracle, tá? Então a Oracle ela comprou o MySQL e normalmente a comunidade open source não gosta desse tipo de situação, de ficar refém de uma grande empresa. Então eles fizeram isso, como era um software open source, eles criaram a versão separada, só que na realidade isso daqui é muito parecido. Você pode utilizar MariaDB e MySQL de forma ainda hoje muito similar. Então o Champ, a versão que nós utilizaremos aqui, não é essas versões que estão aqui na página, tá? 5 ponto alguma coisa. Essas versões já estão utilizando o MariaDB. Nós vamos utilizar a versão 1.8, tá aqui ó, 1.8.3. Tá, teoricamente já está baixado aí para vocês. Acessem a pasta Downloads, abre o Windows Explorer e acessem aqui Downloads. Procurem pelo Champ. Tá, ele tem 142 megabytes em torno, tá? Se vocês precisarem na casa de vocês em algum lugar fazer o download, tá? Vamos procurar aqui, ó. Então eu vim em Downloads na página do Champ, vou vir em mais Downloads. Vamos ver se ele me leva. Isso, justamente, está aqui, ó. Então vou vir Champ Windows, que é o ambiente que nós estamos utilizando aqui, o sistema operacional. E aí se você procurar nessas versões, olha lá, 1.8.3. Depois disso, já foi alterado, para as versões já utilizando o MariaDB. Tá, então 1.8.3. Só clicar aqui e fazer o download, se por acaso você precisar. Então vai ser esse instalador aqui, ó. Esse primeiro aqui. Certo. Agora, para a instalação do Champ, vocês têm que fazer aí, já foi baixado, mas vocês precisam instalar. Então eu coloquei umas notas aqui, que o meu já está instalado. Sim, antes de mais nada, de começar a instalação do Champ, vamos desabilitar esse controle de usuário do Windows 7, tá? Que é conhecido como UAC.
User Access Control. Então, acessa aí o menu iniciar, digita o AC, e aí vocês vão vir aqui, ó, alterar configurações de controle de conta de usuário. O meu já está feita, né, a modificação. Vocês vão pegar essa barrinha, acho que ela vai estar aqui mais ou menos, ó. Vocês vão puxar ela para baixo, nunca notificar. E aí clique em OK. Certo? Por quê? Isso daqui atrapalha a instalação do XAMPP, a instalação completa, né? Então, desabilitem aí, executem o instalador do XAMPP. Vai aparecer mais ou menos essa tela aqui para vocês. Vocês vão deixar marcado apenas essas três opções aqui em Server. Tá? MySQL, FileZilla, FTP Server. FileZilla mais para frente nós iremos utilizar. MySQL é o nosso banco de dados. E em linguagem de programação, Program Languages, vocês vão deixar marcado apenas o PHP. Vocês podem desmarcar se tiver marcado. E aqui embaixo vocês vão marcar somente PHP MyAdmin. Tá? O PHP MyAdmin é uma ferramenta para facilitar o acesso e controle do banco de dados. Tá? Aqui no passo 3, nessa janela aqui, vocês podem desmarcar isso daqui e pode clicar em Next. E aí o processo de instalação vai ocorrer. Tá? Depois de instalado, nós vamos fazer o seguinte. Abrir o painel de controle do XAMPP e depois atualizar o PHP MyAdmin. Então vamos lá. Instalou o XAMPP. Tá? Se não abrir para vocês, vocês abram aí no computador de vocês o painel de controle do XAMPP. Então vai no menu iniciar, todos os programas, XAMPP, e aí você vai ter essa opção aqui, ó, XAMPP Control Panel. Então clica nela aí, vai estar mais ou menos desse jeito aqui, certo? E aqui você pode inicializar os serviços. Então, por exemplo, a Apache está parado. O MySQL também está parado. Então vamos inicializar esses dois, clique em Start aqui, espera um pouco, ficou verde, está funcionando. Tá? E aqui ele fala até as portas que ele está escutando esse servidor. Inicializa também o MySQL. Inicialmente nós não vamos utilizar o MySQL agora, né, nessa primeira semana, mas inicializa aí para nós fazermos a atualização do PHP MyAdmin. Então minimiza essa janela. Lembrando que para fazer tudo isso eu tenho que ser administrador do sistema operacional, por isso nós estamos utilizando uma máquina virtual, tá? Então vamos lá, acessa aqui o Firefox, vou fechar essas janelas aqui. Deixa só o modo aberto. Digita aí na URL localhost. Então vai abrir essa, deixa eu ver tudo certo, né? Vai abrir essa janela aí para vocês. O localhost. Então aqui nós temos algumas informações importantes. Tá? Isso aqui significa que o XAMPP está funcionando. Essa é a primeira coisa. E vamos acessar a ferramenta chamada PHP MyAdmin. Está aqui, ó. Então essa ferramenta é para você criar tabelas no banco de dados, criar banco de dados, tudo isso em cima do MySQL. Clica nela aí. Se ela pedir login e senha, você pode digitar root. Tá? No meu caso não pediu. Pode acontecer de pedir. Tá? A versão que eu estou utilizando aqui, a de vocês, deve ser uma versão inferior, tá? É porque eu já fiz a atualização uma vez. A minha versão é a 4.6.2. Entretanto, nós já temos uma versão mais nova, que é a 4.6.3. Aqui, ó. Então vou fazer essa atualização e vocês façam também. Primeiramente, nós precisamos conferir algumas informações. O PHP, a versão que eu estou utilizando é a versão 5.5. alguma coisa, pode dar uma diferença. E o MySQL, a versão que eu estou utilizando, 5.6 do MySQL. Tá? Para que eu tenho que saber isso? Quando eu for atualizar meu PHP MyAdmin, eu tenho que me certificar que ele será compatível tanto com o PHP quanto com o MySQL. Tá? Que ele tenha suporte para essas versões aqui.
Então vamos lá, abra uma aba nova aí, digita php myadmin. Tá, aqui já é o primeiro link, tá? phpmyadmin.net. Acessa a página deles aí. Tá, vai ficar um pouco extensa essa videoaula, tá, gente? Mas as próximas não ficarão tão extensas. E vocês podem fazer o download do phpMyAdmin. Tá? Pode clicar aqui em download. Aí ele já vai para essa versão aqui, ó. Pega a versão mais recente, todas as linguagens. Se você quiser visualizar todas as opções de download, é só clicar aqui em cima. E aí você pode escolher aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar ele .zip, olha o tamanho que ele vem. Porque o zip não tem o mesmo grau de compactação que o 7-zip, que é o 7z aqui, ó. Então vocês já baixaram o 7-zip. Vamos fazer o download aqui então dessa versão do arquivo. Tá, download. Meu caso já terminou, tá? Vou vir aqui na pasta downloads. Vou deletar essa versão antiga. Vou descompactar essa versão, 4.6.3, botão direito. Vai ter um menu do 7-zip. Extrair para... Aí tem um nome, né? Espera ele extrair. Enquanto ele extrai, eu preciso localizar onde que está o phpMyAdmin dentro do champ. Então eu vou abrir novamente o Windows Explorer. Normalmente ele fica aqui em C2 pontos. Você vai vir aqui em champ e procura por phpMyAdmin. Essa pasta aqui, ó. Então, o que nós precisamos é deletar ela, só que antes de fazer essa deleção, tem que salvar o arquivo de configuração do champ, do phpMyAdmin. Então procura por ele aí. Então ele vai ter... Então tá aqui a versão do arquivo de configuração, tá? Cria um backup dele. Então vou copiar para a área de trabalho, tá? Aqui ele cria atalho. Então vou fazer o seguinte, copiar, vem na área de trabalho e cola aqui. Então tá salvo aqui. Agora eu vou fazer a atualização, né? Então vem aqui, foi descompactado, né? Vou abrir a pasta, tá tudo aqui dentro. Então vou renomear essa pasta para ficar com o mesmo nome da anterior aqui. Né? Então se vocês voltarem aqui na pasta do champ, olha só o jeito que é o nome da pasta. Então vou copiar isso daqui e de cá eu vou modificar o nome dessa pasta. Agora lá na pasta do champ eu vou deletar essa pasta do phpMyAdmin. Antes disso, eu vou parar os serviços aqui. Tá, vou dar stop nisso aqui, stop nisso também. E vou minimizar. E vou deletar isso daqui então. Deletei a pasta do champ, agora eu copio essa pasta aqui para cá. A pasta do phpMyAdmin, né? Copiado. Certo?
Você vai ver pela data de modificação, né? E agora vamos voltar ao arquivo de configuração, que nós fizemos o backup. Então tá aqui na área de trabalho, vou dar um Ctrl C nele e vou colar de cá. Ele vai pedir para substituir. Ah, tá certo, no caso eu não tinha feito nenhuma configuração, né? Então tá aqui o arquivo de configuração. Ele gera esse arquivo a primeira vez que você abre o php-myadmin. Então agora vamos iniciar o serviço do Apache e do MySQL. Iniciou. Agora eu volto aqui, fechar isso daqui e vou acessar novamente localhost. Está funcionando. Vamos ver o php-myadmin. Abriu. Olha lá, olha a versão. Agora já está atualizado. Se tiver em inglês, pessoal, é só vocês alterarem aqui, ó. Se vocês quiserem em português, tá? Tá aqui em português, ó. Nas videoaulas eu vou usar, na medida do possível, tudo que tiver em português. Só que a tradução ela é um pouco, né, tem hora que ela é confusa. Tá? Então ele fala aqui, ó, que você está utilizando uma tradução incompleta. Tá? Mas ajuda bastante. Bem, com isso então nós encerramos essa videoaula. Tá? Para finalizar, só fechem tudo e façam, né, dá um stop aqui e reiniciem a máquina virtual. Tá? Então vou deletar esse arquivo aqui, que eu não preciso dele mais. Fechar tudo aqui. Então reinicia a máquina virtual. Tá? Por que reiniciar? Nós fizemos instalação de vários programas e é sempre bom reiniciar o Windows depois dessa gama de modificações. Então na próxima videoaula nós já começaremos a trabalhar com o PHP e faremos o nosso primeiro programa, tá? De modo a reforçar o que vocês já estudaram. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.